Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Quantos irmãos estão abrindo as escrituras? Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler até o versículo 5, que é a seção propriamente dita, a descrição ou os perigos, instruções referentes aos perigos dos falsos mestres, mas hoje a gente vai se concentrar de maneira expositiva somente nos versículos 1 e 2. Mas para nós estarmos de maneira mais contextualizada, vamos ler o verso 1 até o verso 5, tá bom? Nos diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Santíssimo Deus, mais uma vez te rogamos, te suplicamos pela tua graça neste momento, graça soberana, graça sobre graça, graça que tem feito todas as coisas conforme o beneplácito da tua vontade, a tua soberania, os teus desígnios. Santíssimo Deus, Deus que é santo, que é totalmente outro, que é todo-poderoso, que é criador dos céus e da terra, e que aprove a Deus se revelar através de Cristo, a revelação pessoal de Deus, nestes últimos tempos ou nesses últimos dias. Aprove a Deus se revelar através de Jesus Cristo, o Salvador e Consumador da nossa fé. Nessa noite, ó Deus e Pai bendito, Deus amado, Deus justo, nós te suplicamos que o Senhor possa fazer-se presente mais uma vez, através da pregação do Evangelho, da pregação da tua palavra, a verdade de Deus, a verdade que consola, a verdade que alegra, a verdade que anima, a verdade que levanta todos aqueles mortos em seus pecados, mas que através da tua palavra, do sopro do Espírito, ó Deus, são vivificados. Por isso, ó Deus, nós que estamos em Cristo, que temos o Espírito, que o teu sopro possa de fato trazer vida, trazer ânimo, trazer, ó Deus, consolação, trazer edificação para as nossas vidas, redirecionar os nossos passos, colocar a nossa mente, o nosso coração, o nosso caminho na verdadeira santidade, na verdadeira vida, no caminho estreito que o Senhor tem designado para nós, no sofrimento de Deus. Ó Deus Pai, nós te pedimos isso, que a tua palavra venha reinar, que de fato o Senhor venha ser conhecido nessa noite, que o Senhor venha ser glorificado em nossas vidas, que possamos aprender, estarmos atentos à tua voz. De fato, ó Deus, que o nosso coração seja quebrado pela tua palavra, seja renovado pelo teu Espírito. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, muito importante antes de nós iniciarmos, os celulares no Vibra, tá bom? Se os irmãos precisarem sair, saia, mas momento agora de nós nos concentrarmos, nenhuma interferência para que Deus seja de fato exposto diante de nós e nós possamos estarmos atentos à voz do Senhor. Então, meus irmãos, depois das instruções que nós já temos visto, já estamos chegando no capítulo 4 de 1 Timóteo, nós já vimos algumas instruções do apóstolo Paulo sobre o verdadeiro entendimento da lei, da graça e da salvação. Capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, verso 7, nós temos
essas questões que Paulo coloca diante de nós. O verdadeiro propósito da lei, a graça que invadiu os nossos corações, onde o exemplo maior, Paulo se coloca nesse exemplo, quando a graça de Deus foi demonstrada em sua vida, o vocacionando para a salvação. Depois nós temos o comportamento de homens e mulheres no culto público, finalizando com a liderança cristã, que nós temos visto sobre as qualificações, o capítulo 2, verso 8, até o capítulo 3, verso 13, nós temos essas questões sendo colocadas. Comportamento de homens e mulheres e também a liderança sendo estabelecida para que o governo de Deus na terra ou na igreja seja bem estruturado. E Paulo agora, ele fala sobre algumas heresias que tinham surgido na igreja de Éfeso. Esses 5 versículos são importantes porque é nos ensinado sobre o conteúdo, o propósito desses falsos mestres. Esses oponentes que Paulo coloca, eles eram oponentes porque eles estavam em um processo contrário, na contramão do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo vai nos dizer que eles eram mentirosos, hipócritas, inspirados pelos ensinos demoníacos, no caso, Satanás e seus demônios. E Paulo, ele foca sobre essas questões, principalmente acerca do ascetismo, a proibição do casamento e algumas imposições ou restrições alimentares. Então nós vemos no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, a má teologia. De onde vem a má teologia? Ou a falsa teologia? Ponto do apóstolo Paulo, nesses 5 versículos, ele também vai dar a continuidade nos versículos restantes, é nos mostrar, principalmente nesses 5 versículos, de onde vem a má teologia, de onde surge a má teologia. E hoje nós iremos focar 2 coisas, ou nós iremos aprender 2 coisas com o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, essa má teologia vem através da apostasia. O versículo 1, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar essa verdade. E em segundo lugar, versículo 2 ao versículo 3, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a má teologia vem dos demônios, ou existe, podemos dizer, uma doutrina diabólica através de líderes mentirosos. Então, em primeiro lugar, apostasia à frente, e em segundo lugar, doutrinas demoníacas através de líderes mentirosos. Esses são os 2 pontos que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Portanto, em primeiro lugar, apostasia à frente. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que a apostasia está em nosso meio. Nós andamos, e muitas vezes nesse andar, nessa caminhada cristã, nós iremos se deparar com apóstatas, ou aqueles que irão se apostatar da fé. Então perceba que, tendo explicado o mistério da piedade, que nós vimos no domingo passado, no versículo 16, evidentemente, grande é o mistério da piedade, Paulo agora vai abordar o mistério da impiedade. O mistério ou a revelação da impiedade será colocada diante de nós. E ele começa dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns, não todos, alguns apostatarão da fé. Vale ressaltar que no início desse versículo, quando ele diz, ora, o Espírito afirma, não é simplesmente uma análise de Paulo. Paulo está escrevendo aqui a autoria humana, mas nós sabemos também que há a autoria divina. As Escrituras foram inspiradas ou sopradas por Deus. E por que isso é importante? Porque nós temos aqui diante de nós não somente o registro do apóstolo Paulo, mas nós temos aqui uma profecia do Santo Espírito. O Espírito Santo está revelando, expressando que nos últimos tempos alguns apostatarão
da fé. Então, o Espírito Santo, aqui, a palavra Espírito, refere-se ao próprio Espírito Santo. Nós temos vários versículos que nos mostram, que demonstram que o Espírito Santo adverte a igreja. Ele direciona a igreja. Ele alerta a igreja. Através das Escrituras. E naquele contexto do Novo Testamento, muitos profetas foram levantados, direcionados pelo Espírito, para lançarem profecias para a igreja. Nós vemos em Efésios, capítulo 2, verso 20, que os apóstolos e profetas são o fundamento da igreja. Então, esse fundamento, essas doutrinas, o alicerce da igreja, foi direcionado não simplesmente por instrumentos humanos. Os instrumentos humanos são importantes, fazem parte do evangelho no sentido de pregação, de propagação do evangelho, como nós vimos no domingo passado, crido no mundo, recebido na glória, há uma pregação entre os gentios, pessoas, seres humanos vocacionados por Deus, são direcionados não por si mesmos, não simplesmente porque eles têm uma mensagem, algo a revelar para as pessoas, mas porque o Espírito está atrelado a essas pessoas. Então nós temos aqui uma advertência do Espírito. Paulo está escrevendo, direcionado pelo Santo Espírito, e dizendo: o Espírito adverte a igreja de Éfeso nesse momento. Timóteo, preste atenção, porque não é simplesmente a minha pena, a minha escritura, mas o Espírito. O Espírito está ecoando, está expressando para você uma advertência, uma mensagem. É interessante que Paulo não especifica quando o Espírito Santo disse isso. Nós só temos a profecia sendo lançada. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então, essa notícia infeliz, porque é algo trágico, nós devemos se entristecer por muitas pessoas que sairão do nosso meio. Não é surpresa, nós vamos ver isso mais à frente, mas deve haver uma tristeza em nosso coração. É interessante que essa notícia infeliz pode ter sido revelada pelo apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo 1 Timóteo, ou se referindo a alguma profecia anterior por um profeta na igreja primitiva. Então nós não sabemos de fato quando essa profecia foi originada. Mas uma coisa é certa, há uma direção do Espírito, há uma mensagem do Espírito para nós, para a igreja, para esses últimos tempos. Também nós temos profecias semelhantes a esta aqui em outras partes do Novo Testamento. Por exemplo, eu vou ler para os irmãos, para nós ganharmos tempo, Mateus, capítulo 24, verso 10 e verso 11, o sermão escatológico de Jesus. Ele nos diz o seguinte: nesse tempo, se referindo à grande tribulação, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O verso 11 é interessante, fazendo essa conexão com essa profecia de Paulo aqui. Nos diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas, falsos messias, falsos mestres. E qual é o propósito desses falsos profetas, desses falsos messias? E enganarão a muitos. A palavra enganar aqui, muitos entendem que é a palavra apostasia, aqui no capítulo 4. Então nós temos Paulo, provavelmente para alguns, ecoando as palavras de Jesus. Porque nos últimos tempos, nós vamos ver já já o que se refere a esses últimos tempos, quando Jesus inaugura os últimos tempos, ou as últimas horas, muitos serão enganados. Muitos irão se apostatar da fé. Então, Paulo pode estar se referindo a uma profecia nesse momento, na escrita, se referindo a uma profecia anterior na igreja primitiva, ou ecoando as próprias palavras de Jesus, onde muitos falsos mestres irão se levantar e irão enganar a muitos. Veja que
o versículo aqui nos diz, alguns apostatarão. Jesus nos diz que muitos serão enganados, mas não todos. Alguns e muitos serão enganados. Outros também acreditam que Paulo esteja se referindo, se lembrando da sua despedida de Mileto, em Atos capítulo 20, quando ele se despede dos presbíteros da igreja, que foi o próprio contexto, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, e em Atos capítulo 20, verso 29 até o verso 30, ele está também em Éfeso, se despedindo dos presbíteros da igreja. E ele passa uma advertência para esses irmãos, para esses líderes, para esses pastores. Ele nos diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Então o apóstolo Paulo, pela direção do Espírito, ele estava dizendo, olha, tenha cuidado, porque a partir do momento quando eu partir, irão penetrar dentro do contexto lobos vorazes, são lobos devoradores. Veja que a palavra aqui, vorazes, que eles estão prontos a devorar, é enganar as pessoas. Eles querem destruir a alma dessas pessoas. Eles querem colocar essas pessoas contra o Evangelho, em oposição ao Evangelho. Eles são oponentes, adversários. E não esqueça disso, o Evangelho tem os seus adversários. O Evangelho não é simplesmente flor, rosas, não. O Evangelho é ataque, é defesa, como eu tenho falado. E nesse ataque, nessa pregação, muitos irão estar contra o Evangelho. Contra o Evangelho. Lobos, devoradores, ao ponto de arrancar aquilo que você tem de mais importante, a sua fé em Deus, o seu compromisso cristão, tentar tirar a sua mente dos propósitos de Deus, daquilo que Deus tem para você, um compromisso santo com a sua igreja, com o seu povo, com o Evangelho, com a oração, com as Escrituras. Os lobos, eles querem tirar tudo de mais importante de nós. Eles querem nos tirar do Evangelho de Jesus. É por isso que Paulo, ele continua e nos diz, não pouparão rebanho, eles não estão de brincadeira. Satanás não está de brincadeira. Os falsos mestres não estão de brincadeira. Eles não vão poupar o rebanho. O que eles puderem fazer, caminhar, progredir para destruir a igreja de Jesus, eles vão fazer. É por isso que Paulo coloca Timóteo e diz, Timóteo, você precisa silenciar os opositores. Não deve haver espaço para falsa doutrina, porque falsa doutrina corrompe o nosso coração, corrompe a nossa mentalidade, a nossa forma de agir. É isso que Satanás procura. Então Paulo, ele nos diz, não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos, veja, dentro da igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos. É interessante que eles irão conquistar. Porque o apóstolo Paulo nos diz que eles vão arrastar os discípulos atrás deles. Infelizmente, muitos irão ser enganados. Irão ser discípulos dos falsos mestres. Por isso, nós devemos observar os alertas das Escrituras. Os alertas das Escrituras. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele começa com esse ensinamento logo de cara, logo de início. A pessoa mais importante, o Espírito Santo, afirma essa advertência profética. Esse versículo começa, a voz do Espírito que é viva, que deve estrondar os nossos corações. Quando a palavra é pregada, quando nós lemos as Escrituras, é viva. O Espírito Santo testifica em termos inequívocos que, embora os cristãos possam ficar entristecidos com a falsa teologia, nunca, meus irmãos, devemos ser surpreendidos por esses falsos mestres. Porque as exortações das Escrituras estão diante de nós. Eles estão, muitas vezes, ao nosso lado, em nosso trabalho, no rádio, no YouTube, no Instagram, na teologia coach, em muitos nomes que têm sido colocados de outrora.
o eu sendo colocado, a teologia dos nossos sonhos. Então nós precisamos ter cuidado, porque muitos falsos mestres têm adentrado pelas mídias sociais em nossas casas. E o Espírito está dizendo: acorde! Eu estou expressando para vocês que nos últimos tempos, muitos falsos mestres já se apostataram. E vocês precisam ter cuidado para que vocês não sigam o mesmo rumo. A voz do Espírito testifica e deve testificar em nosso coração. O Espírito Santo está preocupado com a igreja. O Espírito Santo está preocupado conosco. E ele nos afirma: cuidado. Cuidado. Não se surpreenda com a falsa teologia. Ela está diante de nós. Estava diante de Timóteo, diante do apóstolo Paulo, quanto mais hoje. Porque a cada dia que passa, meus irmãos, os últimos tempos estão chegando no seu final. Nós não sabemos ao certo, nesses últimos tempos, nós vamos ver agora há pouco, os últimos tempos foi inaugurado por Jesus. Mas nós não sabemos, nessa linha dos últimos tempos, nessa inauguração, aonde esses últimos tempos está de maneira breve para se findar. Ele já se iniciou. O futuro, como nós conhecemos, muitos teólogos argumentam, o escatom, a escatologia, o futuro invadiu o presente. O reino já é agora. Nós já temos a salvação, a habitação do Espírito em nossos corações, mas esses últimos tempos, essa linha escatológica, nós não sabemos aonde nós estamos. Pode ser agora, nesse último momento, Jesus pode voltar, mas nessa linha nós não sabemos, por isso que nós devemos olhar para as advertências das Escrituras e estarmos atentos àquilo que Deus tem para nós. Então é muito importante isso. E provavelmente também, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele chegou na igreja de Éfeso, ele ficou assustado. Ele pode ter ficado surpreso quando ele chegou na igreja, com o que estava acontecendo. Por exemplo, nós vimos em nossa pregação, Himeneu e Fileto abandonaram a fé. O apóstolo Paulo disse que eles naufragaram na fé, líderes da igreja. Líderes da igreja. E diante disso, Paulo coloca Timóteo na perspectiva. E nós também devemos ter essa perspectiva. Devemos estar familiarizados, meus irmãos, com os perigos da doutrina falsa. Nós devemos conhecer a doutrina verdadeira. E através disso, nós estaremos fundamentados, quando a falsa doutrina chegar, a colocarmos e expulsarmos para fora, não somente da igreja, mas do nosso coração. Do nosso coração. Então, naquele exato momento, ele estava lutando, Timóteo, contra os falsos mestres, contra a igreja, aqui, a liderança de muitos falsos mestres na igreja. E como Timóteo, nós devemos aceitar a palavra de Deus, ou a voz viva do Espírito. E resumindo, aplicando para nós, a voz viva do Espírito, nessa expressão, o Espírito Santo afirma, é o seguinte: nós temos e teremos, a cada dia que o tempo passa, dias trabalhosos. Dias trabalhosos. Dias trabalhosos. Dias dificultosos. E Paulo vai dizer aqui, a apostasia está em nosso meio. A apostasia à frente. Momentos de dificuldade, embates teológicos ferrenhos acerca daquilo que Deus tem para nós e daquilo que muitas vezes Satanás, pela soberania de Deus, corrompem muitos corações que estão fora ou distantes do Evangelho de Jesus. Diante disso, ou dito isto também é importante, nós devemos aprender que o termo técnico que as Escrituras utilizam para o abandono da fé é a apostasia. É um termo técnico. Apostasia nós podemos definir como a grave situação, é uma situação grave, a grave situação de se separar do Deus vivo, ao ponto de não ter mais nenhum relacionamento com a fé ou com o Evangelho de Jesus. É isso que é a apostasia. É um abandono completo do nosso coração acerca do Evangelho. Não há nada mais em nosso coração acerca do Deus vivo. Não há mais nenhum sentimento, nenhuma fagulha, nada
É um desprezo total pelas coisas de Deus. É isso que é a apostasia. Desprezo por tudo aquilo que está relacionado às coisas de Deus. Tudo. E outro ponto importante, que há uma discussão sobre isso também, é que a apostasia não significa que os crentes, aqueles que são salvos verdadeiramente, que têm a fé salvadora, o dom de Deus, a graça salvífica, possam perder a sua salvação. Isso é muito importante. O apóstolo João nos diz que aqueles que estavam em nosso meio saíram porque ele não era dos nossos. Eles nunca tiveram a fé salvífica. Há momentos que nós, crentes, iremos passar por dificuldades. Até por momentos de incredulidade, podemos dizer. Mas jamais iremos perder a nossa fé. Jamais. Podemos entrar em momentos de dificuldade, pecados, porque somos pecadores, mas sempre no coração do crente, mesmo que ele diga, eu estou fraco, eu estou em um caminho que não agrada a Deus, lá no fundo ele diz, eu necessito de Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso estar mais perto de Deus, porque este caminho está demonstrando para mim mesmo que eu não sou um crente. Então, todos os cristãos, ele tem essa percepção, meus irmãos, de uma fagulha, nem que seja pouca em seu íntimo, de uma fé, de uma confiança, nem que seja fraca. Mas há sempre um relacionamento do cristão, daquele que recebeu verdadeiramente o Evangelho. Ele jamais irá abandonar ou virar as costas para o seu mestre. Porque ele recebeu um novo coração. As coisas antigas são passadas, eis que tudo se fez novo. Mas sabe qual é a bênção da perseverança dos santos? Não é simplesmente que nós não queremos abandonar aqueles que são crentes. É a perseverança do nosso Salvador. Eu diria que a perseverança dos santos, nós devemos ter essa mentalidade. É a perseverança do nosso Salvador. Porque é Cristo que sempre está conosco. Ele nunca nos abandona. Sabe qual é uma prova disso? Filipenses. Vamos abrir as Escrituras? Agora eu gostaria que os irmãos estivessem comigo. Porque é uma promessa. Porque muitas vezes em nossos pecados nós olhamos para nós mesmos. Mas nós precisamos se agarrar a Cristo. Porque é através da suficiência de Cristo que nós iremos perseverar. Não é através das nossas obras. As nossas obras são consequências da nossa salvação. Nós não somos salvos através das obras. Nós somos salvos em nossa fé em Cristo. Filipenses, veja. Capítulo 1. Uma passagem muito conhecida. Paulo expressando a sua gratidão por essa igreja. A igreja de Filipos, que contribuiu com o Evangelho através das suas finanças. Capítulo 1, verso 6 nos diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até ao dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo. Até a sua volta, nós estamos seguros. Então, quando você estiver com dificuldade, diante dos seus pecados, muitas vezes, com a incredulidade em seu coração, clame a Jesus. Clame a sua suficiência, ao seu sacrifício e diga: Senhor Jesus, eu quero me relacionar contigo. Porque a tua palavra nos diz que se de fato eu sou crente, eu tenho um relacionamento contigo, tu começou a obra e tu há de terminar. É a promessa de Cristo, não é nossa, é Cristo que lançou a promessa para nós. Por isso que é perseverança do nosso Salvador. Nós perseveramos, mas Cristo persevera também por nós. Persevera também por nós. João, olha o próprio Jesus falando. As palavras doces de Jesus. Essas palavras, meus irmãos, devem causar alegria em nosso coração, com muitas dificuldades que nós passamos. Muitas dificuldades. João, capítulo 10. Veja. João, capítulo 10, verso 28. João, capítulo 10, verso 28. O verso 27 nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Todos aqueles que são crentes seguem a Jesus. Não importa o que vá acontecer, sempre você estará seguindo a Jesus. Sempre.
Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode nos tirar da mão de Jesus. Romanos capítulo 8. Em morte, em nada, ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Ninguém. Então esse ponto importante da apostasia é significativo nós percebermos. Devemos perguntar a nós mesmos se somos crentes, se somos cristãos, para estarmos seguros nessa perseverança. Então, a apostasia se refere a alguns, por isso que o texto nos diz, alguns apostatarão da fé, muitos irão ser enganados. A fé, a renúncia do evangelho em suas vidas. É a renúncia do cristianismo. É a renúncia do cristianismo. E Paulo qualifica isso quando ele nos diz no texto, apostatarão da fé. A expressão da fé é as doutrinas centrais do cristianismo, as nossas doutrinas que nós recebemos. Como, por exemplo, a soberania de Deus, a divindade de Jesus, o Espírito Santo sendo Deus, a redenção em Cristo Jesus, a morte e ressurreição de Cristo, recebidas através da fé. Dessas doutrinas que nós a conhecemos, não somente confessando, mas de coração. De coração. E essas pessoas jamais irão, confessando verdadeiramente a Jesus, se apostatarem da fé. Então, sabendo que é apostasia, precisamos perguntar o que significa a expressão últimos dias. Há uma pista importante no próprio texto. Veja o texto. Volte para o texto, há uma pista importante no próprio texto. Apesar de nós termos uma teologia, começando em Atos 2, ou até o próprio ministério de Jesus, inaugurando esses últimos dias, o próprio texto nos dá uma pista. No versículo 1, o Espírito está falando sobre o futuro. Tá bom? Por causa da expressão apostatarão da fé. Então é algo futuro, que estava acontecendo, mas uma profecia que foi lançada. Porém, no versículo 3, o apóstolo está falando no tempo presente. Veja, pela hipocrisia dos que falam mentiras, essas pessoas estavam falando mentiras naquele momento, no contexto de Éfeso, as suas mentes ou a sua consciência estava cauterizada e existiam algumas doutrinas que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Então, naquele momento, últimos dias, tempo presente, o apóstolo Paulo está dizendo que o período dos últimos tempos ou dos últimos dias já iniciou, já foi inaugurado. Outro exemplo é 2 Timóteo. Veja que é muito interessante essa relação de algo futuro com algo presente na própria passagem. Tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. O perigo da apostasia aqui. É algo parecido com o que nós acabamos de ler, agora em 1 Timóteo, capítulo 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Futuro. Mas, a partir do momento que ele começa o versículo 2 em diante, é algo presente. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, e ele começa a passar uma lista de várias pessoas que estão em um caminho apóstata. Então, por que há algo futuro e algo presente ao mesmo tempo? Porque foi aquilo que eu falei agora há pouco. O futuro invadiu a era presente. Os últimos tempos foram inaugurados pela vinda de Jesus. Hebreus nos diz, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, os últimos dias ou os últimos tempos se referem desde a ascensão de Jesus até o seu julgamento final. É por isso que apostatarão sempre deve ser tratado no futuro. Por quê? Porque a apostasia não foi somente na época do apóstolo Paulo, vai acontecer até Jesus voltar. É por isso que é sempre algo futuro.
porque é os últimos tempos. Enquanto haver o tempo dos últimos tempos, essa linha escatológica que eu falei, sempre vai existir homens jactanciosos, sempre vai haver pessoas avarentas, sempre vai haver pessoas egoístas. Sobrevirão o tempo, até Jesus voltar, serão tempos difíceis. Então é algo presente e algo futuro ao mesmo tempo. É a linguagem do Novo Testamento, é algo bastante interessante. Então, a definição dos últimos tempos, nós podemos definir como os dias inaugurados pelo Messias, porque a partir do momento que o Messias chega, os últimos tempos começam, caracterizados pelo poder do Espírito Santo, concluindo com o retorno de Jesus. Esse é o período dos últimos tempos, ou dos últimos dias. Já foi inaugurado. E a cada dia que passa, esse tempo vai sendo mais dificultoso. A cada dia que passa. Chegando-se na grande tribulação, onde será o período de maior provação que nós conhecemos na terra. Então, meus irmãos, esses últimos tempos, a apostasia deve ser esperada. Deve ser esperada. De tempos em tempos, não esqueça disso que eu vou dizer para vocês. Muitos ouvirão notícias de ex-membros que abandonaram a fé, que se apostataram da fé, que faziam parte da membresia da igreja, mas não faziam parte da família da fé. Nunca fizeram. Porque a conduta deles demonstram que jamais o evangelho brotou em seus corações. Muitos cairão em pecado grave e não se arrependerão. Serão duros como a rocha. Mas não é a rocha de Cristo, o fundamento. É a rocha do pecado. Prega a palavra, melhor dizendo, prega a palavra, mas os seus ouvidos, o seu coração está surdo para a verdade de Deus. Outros ainda rejeitarão a verdade do evangelho pelas falsidades de outras religiões. Quantas pessoas nós já ouvimos, agora está em moda. Muitos evangélicos se tornando católicos romanos. Muitos, não são poucos. São muitos. Por mais triste que seja, meus irmãos, a apostasia de muitos, não poucos, muitos, não deve nos surpreender. Não seja surpreendido com a apostasia. Não seja. Ela está diante de nós. Ela vai acontecer a qualquer momento. Está acontecendo. E nós precisamos ter cuidado com ela. Porque o apóstolo Paulo nos diz: olhem para vocês, para saber se vocês estão na fé. Nós precisamos perceber se de fato estamos com Deus. Estamos com Deus. Então essa é a primeira verdade. A apostasia está em nosso meio. E a segunda é a doutrina diabólica através de líderes mentirosos. Paulo continua e explica de onde vem a apostasia de muitos. Veja de onde vem a apostasia de muitos, de onde vem a má teologia. Duas fontes nós temos aqui. A primeira é a fonte diabólica. Paulo nos diz: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Essa palavra ensino, alguns traduzem como inspirados por demônios. Existe a inspiração das Escrituras, amém, glória a Deus por isso, mas também existe a inspiração demoníaca. Falsas doutrinas. Falsas doutrinas. Então, Paulo, neste momento, quando ele começa o versículo 2, ele está revelando para nós a raiz da heresia. A raiz da heresia está em Satanás. Satanás é o autor das falsas doutrinas. O papel de Satanás é perverter a doutrina de Deus. Perverter a doutrina de Deus. Paulo está descrevendo a força das heresias. Há uma força
Satanás tem conquistado muitos corações, muitos discípulos. O apóstolo Paulo nos diz que nós éramos filhos desobedientes. O nosso pai era Satanás. Nós agora temos um Pai celeste, o Pai que nos criou para a sua glória, relacionados a Cristo. Mas aqueles que não estão com Cristo estão sendo enganados por Satanás. É a verdade que nós devemos estar atentos a isso. Se não estamos em Cristo, estamos no mundo e estamos atrelados a Satanás. Não existe neutralidade. Existe dois mundos, duas comunidades, dois senhores, Deus ou Satanás. É a realidade das Escrituras. Ninguém está isolado em sua conduta, meus irmãos, ninguém. Ou nós seremos guiados pela verdade, ou nós seremos guiados pela mentira. Ao contrário do ensino sadio de Paulo, os demônios, Satanás, estão promulgando heresias, pervertendo muitas igrejas, muitos corações. E aqui, duas aplicações interessantes sobre o ensino de demônios. Há dois erros que devemos evitar, dois erros. Devemos ter cuidado. O primeiro erro é darmos uma atenção exagerada ao diabo. Nós devemos ter cuidado com esse erro. Alguns cristãos pensam que tudo que acontece de ruim em sua vida é culpa do diabo. Eu conheci um crente que ele levou uma topada e ele disse: está repreendido, Satanás. É o crente da constante batalha espiritual. Toda dor de cabeça é culpa do diabo. Ele não diz: Senhor, obrigado pela tua providência, pelo remédio que o Senhor tem colocado para sanar a minha dor de cabeça. Ele diz: eu não quero remédio, está repreendido, sai Satanás dessa dor de cabeça. Tem crentes que são assim. Onde ele anda é Satanás. Ele vê vulto, é Satanás. Tudo é satânico. Ele perde o ônibus, é culpa do demônio. Ele não olha. É porque eu dormi tarde, eu acordei atrasado, é responsabilidade minha. Aí ele diz que é culpa do demônio. Responsabiliza tudo nas mãos de Satanás. Então esse é o primeiro erro. Devemos ter cuidado. O segundo erro é o oposto do primeiro. Há pessoas que vivem como se os demônios não existissem. Há uma frase que é verdade, não esqueça. A artimanha mais inteligente do diabo é fazer com que os homens acreditem que ele não exista. Essa é uma verdade, meus irmãos. Mas a Bíblia fala que ele existe. E há uma guerra espiritual real. Efésios capítulo 6, verso 12 nos diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os espíritos dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eles existem. E nós devemos estar aptos, de acordo com o Evangelho, a lutarmos a luta de Deus, a guerra santa. A guerra santa. Essa luta, meus irmãos, nesses últimos tempos, os irmãos precisam ter isso em mente, até o julgamento final. Essa luta, constante, travada, é até o dia do julgamento de Cristo. Até lá, nós devemos orar a Deus, para que Deus nos livre do engano das ciladas do diabo. Pedro nos diz que ele é como um leão, pronto a nos devorar. Ele não brinca. João 8,44 nos diz que ele é o pai da mentira. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, nos diz que ele está em constante, armando ciladas para nós. Em 2 Tessalonicenses 2,9, afirma que o iníquo, o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. E sinais e prodígios da mentira, veja, há sinais, há prodígios, há milagres de Satanás. Portanto, o modus operandi de Satanás sempre foi um engano, sempre, desde a criação. Ele enganou Eva enganou Adão, foi responsabilizado por isso.
Então, sempre, Satanás, nas Escrituras, através desses falsos mestres, ele está com o propósito de enganar, de armar ciladas. O seu objetivo particular é persuadir as pessoas de que a verdadeira teologia é falsa e de que a falsa teologia é verdadeira. Essa é a sua missão. Esse é o seu intuito, é a sua estratégia. A estratégia favorita de Satanás é o engano. E a igreja deve estar alerta. Em nossa igreja não deve haver espaço para falsa teologia, para falsa doutrina. Jamais. Nós, como crentes, precisamos ser cautelosos. Estudarmos as Escrituras. Estarmos na EBD. Aprendendo o que Deus quer de nós. Em nossas casas, estudando as Escrituras. De joelho. Suplicando a graça de Deus. Para que o Espírito Santo nos ilumine. Porque nós queremos estar atrelados à verdade. É algo santo, meus irmãos. É algo que deve motivar os nossos corações. Senhor, me livra do mal e que eu esteja no bem de Deus. É isso que nós precisamos clamar, suplicar. Então a primeira fonte é uma fonte satânica. É algo real, meus irmãos. Nós precisamos, esse versículo deve causar tremor em nossos corações. Diante de Deus. Mas a segunda fonte da má teologia é os seres humanos. Veja o que o versículo nos diz. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então perceba, as falsas doutrinas que são inspiradas por demônios são propagadas por líderes mentirosos. Por líderes mentirosos. Os falsos mestres são agentes de Satanás. Nós não podemos ver Satanás. Nós não podemos ver os espíritos, os principados e as potestades, mas eles estão trabalhando. E como é que eles trabalham? Através de líderes mentirosos. Líderes mentirosos. Que estão com a sua consciência cauterizada. Eles são hipócritas, o texto nos diz aqui. Paulo qualifica esses homens como hipócritas. Ou seja, eles assumem um papel. Eles assumem um papel. E por isso que a heresia é perigosa, porque ela é hipócrita. É por isso que ela é perigosa. Os falsos mestres, não esqueça, são bons atores. São bons atores. Eles sabem como desempenhar o papel de um cristão. Eles sabem. Essa frase é importante porque levanta a questão da sinceridade desses falsos mestres. O ponto do apóstolo Paulo é que esses oponentes sabem o que estão fazendo. Eles não são ignorantes. Esses falsos mestres, a consciência cauterizada aqui no texto, é a consciência cauterizada por Satanás. Eles são guiados por Satanás. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É algo pesado. Eles desempenham um papel diante da conduta satânica. Eles possuem uma santidade externa, mas o seu interior está entregue a Satanás. A consciência deles. Por isso que Paulo diz, são hipócritas. São hipócritas. E não é isso, e não é esta a estratégia de Satanás. Primeiro, a 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, verso 15, nos diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Veja, eles se transformam, eles se colocam diante de nós como ministros da justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Portanto, meus irmãos, o papel dos líderes mentirosos é serem bons atores. Eles assumem uma forma agradável. Eles falam bem, se vestem bem, usam gravata, fingem ser seguidores de Jesus. Eles se denominam cristãos, mas estão comprometidos com Satanás, com a falsa doutrina. E por isso nós devemos se distanciar desses falsos mestres. Não temos que ter conversinhas com falsas doutrinas, curtições no Instagram de falsos mestres. Cuidado com isso. Você está curtindo a publicação de Satanás. Cuidado com isso.
Estou falando do Instagram porque tem muitos aí. A teologia da prosperidade, a teologia do coach, é a teologia dos famosos. Hoje os famosos são crentes. Todo mundo é crente agora. É crente, no domingo está cantando forró. Como é que é crente? A qualificação já é mundana, de não sei quem e etc. Por aí. Vocês sabem o que eu estou falando. Está publicamente diante de nós. E o anúncio está lá. Você está vendo coisas cristãs, de repente vem um anúncio satânico. Uma falsa doutrina. E precisamos ter cuidado. E como é que nós temos cuidado? Aprendendo a doutrina verdadeira. Não é aprendendo a doutrina falsa, é aprendendo a doutrina verdadeira. Aprendendo a doutrina verdadeira. Então a heresia, ela usa máscaras do cristianismo. São apenas máscaras. São apenas máscaras. No entanto, tudo é mentira. E aqui vem um ponto de maior peso. E nós concluímos com isso. Os seus corações distorcem o evangelho. Por que distorcem o evangelho? Paulo nos diz, as suas consciências, ou a consciência deles, estão cauterizadas. Sabe o que é isso aqui? Eles são insensíveis ao evangelho. Insensíveis. Anestesia da consciência. Estão anestesiados. Não sentem mais dor. Quando peca, não sente mais tristeza. A sua consciência está cauterizada pelo pecado. E um texto importante que reflete isso, Efésios capítulo 4, versos 18 e 19 nos diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Toda sorte. Eu gosto de ilustrar, não esqueça dessa ilustração, a nossa consciência como um despertador. Quando estamos perto de Deus e pecamos, o sino da santidade toca, o alarme da santidade. Ele toca. A nossa consciência é alertada. A gente peca, opa! O Espírito vai lá, eu me entristeci. Meu Deus, o que foi que eu fiz? A gente corre para Cristo. É o alarme. A consciência é um alarme que Deus colocou. É uma bênção de Deus. Se tem 2 dons que Deus colocou em nós, não esqueça, é a consciência e a liberdade. São 2 dons que Deus colocou na criação. A consciência para refletir as coisas de Deus e a nossa liberdade para responder aquilo que Deus tem para nós. Então a consciência é como se fosse um alarme. Pecamos a primeira vez e ele toca. Aí nossa consciência diz assim, ó, fuja! Fuja! Pecamos a primeira vez. Só que aí a gente relaxa com o pecado. Aí a gente peca a segunda vez, peca a terceira vez. Aí chega um dia que nós não conseguimos mais ouvir a palavra fuja. Por quê? Porque chega no processo de cauterizar. Não sentimos mais sensibilidade pelas coisas de Deus. Então chegará um dia que pecaremos, que há constância em certos tipos de pecados, ou vícios pecaminosos. Nós, meus irmãos, precisamos abandonar os vícios. Porque pode chegar um dia que esse vício pode dominar sua consciência. E você não vai mais sentir desejo por Deus. Desejo por Deus. Sabe o que vai acontecer? A bateria da santidade vai estar fraca. O alarme vai estar distante de você. Você tem aquele alarme que todo dia tem que tocar, você tem que ter aquele compromisso. Vai chegar um dia que você está dormindo, está distante de você. Chegará um dia que você vai desligar o despertador. Você não vai mais querer nada com Deus. Estaremos embebidos na soneca do pecado.
dormindo profundamente em nossos próprios prazeres, insensíveis às coisas de Deus, ou seja, cauterizados. Então veja a sequência sombria dos falsos mestres. Primeiro, eles ficaram surdos para as coisas de Deus, consciência cauterizada. Em seguida, eles se tornaram mentirosos, hipócritas. Em terceiro lugar, expuseram-se à influência de espíritos enganadores. E, por fim, levaram seus ouvintes ao abandono da fé. É um perigo descendente. A cada dia vai caindo à medida que você vai se relacionando com o pecado. É um engano. É a ruína total. Portanto, não esqueça, meus irmãos. Esse é o dom precioso de Deus, a sua consciência. Não machuque sua consciência cometendo pecados ultrajantes ou desculpando os menores. Cuidado com aqueles pecadinhos que são pequenos. Pode se tornar algo grande em sua vida. Tudo que é pecado, pecadinho ou pecadão, né, como muitos querem qualificar, é pecado diante de Deus. E Satanás conhece as nossas fraquezas, ele trabalha por pecadinhos que nós entendemos como menores. É uma simples desistência de um culto no domingo, por exemplo, não tem problema, foi só hoje, vou para o shopping. Quando chega na quarta-feira, quando você vai ver, você perde o desejo de estar com a comunidade cristã. Quando você perde a leitura das Escrituras, não, foi somente hoje. Somente hoje eu não li a Escritura. Quando for amanhã, eu retorno. Quando você vai ver, passa o ano e você não cumpriu o início, que é ler as Escrituras. Porque é disciplina, meus irmãos. É sempre nós colocando a nossa consciência diante de Deus, buscando a palavra de Deus, diante de tempos dificultosos. Então guarde a sua consciência, é o bem mais precioso que Deus lhe deu. Permaneça sensível à menor ofensa à santidade de Deus. Se você tiver pecado, arranque-o do seu coração. Mesmo que seja um menor pecadinho, na sua concepção. Tire ele da sua consciência. Diga, eu estou perdoado por Deus. Eu estou atrelado à santidade. E o alarme vai tocar. E quando o alarme tocar, você estará com Cristo. Então, olhe para o seu alarme. Como está a sua consciência quando você peca? Você sente dor? Você sente tristeza? Como está o seu alarme? Como está a sua consciência? Que venhamos, meus irmãos, a estar distantes da consciência cauterizada, porque pode ser trágico para nós. A consciência cauterizada é algo trágico. Um cristão que se sente confortável com o pecado está a caminho de se tornar um herege. Enquanto uma consciência terna, piedosa, preserva a ortodoxia, ou preserva a doutrina verdadeira. Então, um ponto para nós, para sabermos se estamos na fé, é como anda a nossa consciência quando nós pecamos contra Deus. É uma boa prova para nós. Como está a nossa consciência? Que Deus nos abençoe nessa meditação, estarmos nos atentando que a apostasia está em nosso meio e fugirmos da consciência cauterizada. Amém?